Visões imperiais. Os antigos romanos estavam acostumados a ser derrotados. Como os governantes da maioria dos grandes impérios da história, eles podiam perder uma batalha após a outra, mas ainda vencer a guerra. Um império incapaz de receber um golpe e continuar de pé não é um império de verdade. Mas até mesmo os romanos acharam difícil digerir as notícias que chegaram do norte da Península Ibérica, em meados do século II a.C. Uma pequena e insignificante cidade montanhosa chamada Numância, habitada por celtas nativos da península, ousou resistir à dominação romana. Roma, na época, era a senhora inquestionável de toda a bacia do Mediterrâneo, tendo conquistado os impérios Macedônio e Seleucida, subjugado as gloriosas cidades-estados da Grécia e reduzido Cartago a ruínas em chamas. Os numantinos não tinham nada ao seu lado além de um amor brutal pela liberdade e por suas terras inóspitas. Ainda assim, obrigaram diversas legiões a se renderem ou recuarem humilhadas. Finalmente, em 134 a.C., a paciência de Roma se esgotou. O Senado decidiu enviar Cipião Emiliano, principal general de Roma e homem que havia derrubado Cartago, para dar um jeito nos numantinos. Ele recebeu um exército gigantesco de mais de 30.000 soldados. Cipião, que respeitava o espírito de luta e as habilidades marciais dos numantinos, preferiu não desgastar seus soldados em combate desnecessário. Em vez disso, cercou a Numância com uma linha de fortificações, bloqueando o contato da cidade com o mundo exterior. A fome fez o trabalho por ele. Depois de mais de um ano, a provisão de alimentos se esgotou. Quando os numantinos se deram conta de que não havia mais esperança, incendiaram a própria cidade. Segundo relatos romanos, a maioria se matou para não se tornar escrava de Roma. Mais tarde, a Numância se tornou um símbolo da independência e coragem espanholas. Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote, escreveu uma tragédia chamada O Cerco de Numância, que termina com a destruição da cidade, mas também com uma visão da futura grandiosidade da Espanha. Poetas compuseram panegíricos de seus bravos defensores e pintores retrataram o cerco majestosamente em suas telas. Em 1882, as ruínas foram declaradas monumento nacional e se tornaram um local de peregrinação para os patriotas espanhóis. Nas décadas de 1950 e 1960, as histórias em quadrinhos mais populares na Espanha não eram as do Super-Homem ou do Homem-Aranha, e sim as aventuras de El Rabato, um antigo herói ibérico fictício que combatia os opressores romanos. Os antigos numantinos são, até hoje, paradigmas espanhóis do heroísmo e do patriotismo, retratados como modelos para os jovens do país. Ainda assim, os patriotas exaltam os numantinos em espanhol, língua romântica que nasceu do latim de Cipião. Os numantinos falavam uma língua celta que hoje está morta e perdida. Cervantes escreveu O Cerco de Numância em alfabeto latino, e a peça segue modelos artísticos greco-romanos. Numância não tinha teatros. Os patriotas espanhóis que admiram o heroísmo numantino tendem a ser também leais seguidores da Igreja Católica Romana. Não ignore essa última palavra. Uma igreja cujo líder ainda fica em Roma e que se dirige a Deus preferivelmente em latim. Da mesma forma, o direito moderno espanhol deriva da lei romana, a política espanhola se baseia na romana, e a cozinha e a arquitetura espanholas devem muito mais a legados romanos do que celtas ou ibéricos. Não restou nada da Numância, além de ruínas. Até mesmo sua história só chegou até nós graças aos escritos de historiadores romanos. Foi feita sob medida para o gosto do público romano, que adorava contos de bárbaros amantes da liberdade. A vitória de Roma sobre a Numância foi tão completa que os vitoriosos se apropriaram até da memória dos derrotados. Não é o nosso tipo de história.
Gostamos de ver os menos favorecidos vencerem, mas não há justiça na história. A maioria das culturas do passado, mais cedo ou mais tarde, acabou se tornando vítima dos exércitos de algum império implacável que as relegou ao esquecimento. Os impérios também acabam sucumbindo, mas tendem a deixar para trás legados ricos e duradouros. No século XXI, praticamente todas as pessoas são fruto de algum império. O que é um império? Um império é uma ordem política com duas características importantes. Em primeiro lugar, para se qualificar para essa designação, é preciso dominar um número significativo de povos distintos, cada um com seu próprio território e identidade cultural. Quantos povos exatamente? 2 ou 3 não são suficientes. 20 ou 30 é bastante. O limiar do império fica em algum ponto intermediário. Em segundo lugar, impérios são caracterizados por fronteiras flexíveis e um apetite potencialmente ilimitado. Eles podem engolir e digerir cada vez mais nações e territórios sem alterar sua estrutura ou identidade básicas. O Estado britânico atual tem fronteiras bastante claras que não podem ser ultrapassadas sem alterar a estrutura e a identidade fundamentais do Estado. Um século atrás, praticamente qualquer lugar da Terra poderia se tornar parte do Império Britânico. Diversidade cultural e flexibilidade territorial dão aos impérios não só seu caráter singular, como também seu papel central na história. Foi graças a essas duas características que os impérios conseguiram unir politicamente diversos grupos étnicos e zonas ecológicas e, desse modo, fundir segmentos cada vez maiores da espécie humana e do planeta Terra. Deve-se enfatizar que um império é definido unicamente por sua diversidade e fronteiras flexíveis, e não por suas origens, forma de governo, extensão territorial ou tamanho de sua população. Um império não precisa emergir de conquistas militares. O Império Ateniense começou como uma liga voluntária, e o Império de Habsburgo nasceu de um matrimônio, pavimentado por uma série de alianças sagazes por meio de casamentos. O império também não precisa ser governado por um imperador autocrático. O Império Britânico, o maior da história, foi conduzido por uma democracia. Entre outros impérios democráticos, ou pelo menos republicanos, estiveram incluídos os modernos impérios holandês, francês, belga e norte-americano, assim como os impérios pré-modernos de Novgorod, Roma, Cartago e Atenas. O tamanho também não tem tanta importância. Impérios podem ser pequenos. O Império Ateniense, em seu apogeu, era muito menor em tamanho e população do que a Grécia de hoje. O Império Azteca era menor do que o México atual. No entanto, ambos eram impérios, enquanto a Grécia e o México modernos não são, porque os primeiros subjugaram gradualmente dezenas e até centenas de unidades políticas diferentes, e os últimos não. Atenas dominou mais de 100 cidades-estado antes independentes, e o Império Azteca, se pudermos confiar nos registros de impostos cobrados, governou 371 tribos e povos diferentes. Como foi possível espremer tamanha mistura humana no território de um modesto Estado moderno? Foi possível porque, no passado, havia muito mais povos distintos no mundo, cada um deles com uma população menor e ocupando menos território do que um povo típico dos dias de hoje. As terras entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão, que hoje lutam para satisfazer as ambições de apenas 2 povos, acomodaram facilmente nos tempos bíblicos dezenas de nações, tribos, pequenos reinos e cidades-estado. Os impérios foram uma das principais razões para a drástica redução da diversidade humana. O rolo compressor imperial pouco a pouco destruiu as características singulares de inúmeros povos, como os numantinos, forjando a partir deles grupos novos e muito maiores. Impérios do mal?
Nos dias de hoje, imperialista só fica atrás de fascista no léxico de palavrões políticos. A crítica contemporânea aos impérios normalmente assume duas formas. Primeiro, os impérios não funcionam. No fim das contas, não é possível governar de maneira eficaz um grande número de povos conquistados. Segundo, mesmo que seja possível, não deve ser feito porque os impérios são máquinas do mal, destruidoras e exploradoras. Todo povo tem direito à soberania e nunca deveria ser submetido ao jugo de outro. De uma perspectiva histórica, o primeiro enunciado não faz o mínimo sentido e o segundo é extremamente problemático. A verdade é que o império foi a forma mais comum de organização política do mundo nos últimos 2.500 anos. A maioria dos humanos, durante esses 2 milênios e meio, viveu em impérios. O império também é uma forma muito estável de governo. A maior parte deles tinha uma facilidade imensa para sufocar rebeliões. Em geral, só foram derrubados por invasões externas ou por divisões no interior da elite dominante. Por outro lado, não existe um bom histórico de povos conquistados que tenham conseguido se libertar de seus soberanos imperiais. A maioria desses povos permaneceu subjugada por centenas de anos. Quase sempre foram lentamente digeridos pelo Império Conquistador até que suas culturas singulares desapareceram. Por exemplo, quando o Império Romano do Ocidente finalmente sucumbiu às tribos germânicas invasoras em 476, os nomantinos, arvernos, euvécios, samnitas, lusitanos, umbrianos, etruscos e centenas de outros povos esquecidos que os romanos haviam conquistado séculos antes não emergiram da carcaça estripada do Império como Jonas da barriga do grande peixe. Não restou nenhum deles. Os descendentes biológicos dos povos que haviam se identificado como membros dessas nações, que falavam sua língua, cultuavam seus deuses e disseminavam seus mitos e lendas, agora pensavam, falavam e cultuavam como os romanos. Em muitos casos, a destruição de um império não significava a independência dos povos dominados. Em vez disso, um novo império ocupava o vácuo criado quando o antigo ruía ou se rendia. Em nenhum outro lugar isso foi tão evidente quanto no Oriente Médio. A atual constelação política na região, um equilíbrio de poder entre muitas entidades políticas independentes com fronteiras mais ou menos estáveis, praticamente não tem paralelos nos últimos milênios. A última vez que o Oriente Médio vivenciou essa situação foi no século VIII a.C., há quase 3.000 anos. Da ascensão do Império Neo-Assírio, no século VIII a.C., até o colapso dos impérios britânico e francês, em meados do século XX, o Oriente Médio passou das mãos de um império às de outro, como um bastão e uma corrida de revezamento, e quando os britânicos e franceses finalmente largaram o bastão, os arameus, os amonitas, os fenícios, os filisteus, os moabitas, os edomitas e os outros povos conquistados pelos assírios já haviam desaparecido há tempos. É verdade que os judeus, os armênios e os georgianos de hoje afirmam com certa dose de justiça que são descendentes dos antigos povos do Oriente Médio. Mas essas são apenas exceções que provam a regra, e mesmo tais afirmações são um tanto quanto exageradas. Não é preciso dizer que as práticas políticas, econômicas e sociais dos judeus modernos, por exemplo, devem muito mais aos impérios sob os quais eles viveram nos últimos 2 milênios do que às tradições do antigo reino de Judá. Se o rei Davi aparecesse em uma sinagoga ultra-ortodoxa nos dias de hoje, ficaria perplexo ao encontrar pessoas vestindo roupas do leste europeu, falando em dialeto germânico, Yiddish, e tendo discussões infinitas sobre o significado de um texto babilônico, o Talmud. Não havia sinagogas, volumes do Talmud, nem rolos da Torá na antiga Judá. Construir e manter um império normalmente exigia o massacre cruel de grandes populações e a opressão brutal de todos os que sobravam.
O kit padrão de ferramentas imperiais incluía guerras, escravidão, deportação e genocídio. Quando os romanos invadiram a Escócia em 83, encontraram forte resistência das tribos caledônias locais e reagiram devastando o país. Em resposta às ofertas de paz de Roma, o chefe Cálgaco chamou os romanos de rufiões do mundo e disse que a pilhagem, a matança e a roubos deram um nome mentiroso de império, fizeram um deserto e chamaram isso de paz. 2. Nota. Isso não significa, entretanto, que os impérios não deixam nada de valor em seu rastro. Pintar todos os impérios de preto e condenar todos os legados imperiais é rejeitar a maior parte da cultura humana. As elites imperiais usaram os lucros da conquista para financiar não só exércitos e fortificações, como também filosofia, arte, justiça e caridade. Uma proporção significativa das grandes realizações culturais da humanidade deve sua existência à exploração das populações conquistadas. Os ganhos e a prosperidade trazidos pelo imperialismo romano propiciaram a Cícero, Sêneca e Santo Agostinho o tempo livre e os recursos necessários para pensar e escrever. O Taj Mahal não poderia ter sido construído sem a riqueza acumulada pela exploração mogol de seus súditos indianos, e os lucros do Império de Habsburgo, provenientes do domínio sobre suas províncias falantes de eslavo, húngaro e romeno, pagaram os salários de Haydn e as comissões de Mozart. Nenhum escritor caledônio preservou o discurso de Cálgaco para a posteridade. Nós o conhecemos graças ao historiador romano Tácito. Na verdade, Tácito provavelmente o inventou. Hoje, muitos estudiosos concordam que Tácito inventou não só o discurso, como também a personalidade de Cálgaco, o chefe caledônio, para servir de porta-voz para o que ele e a elite romana pensavam de seu próprio país. Mesmo se olharmos além da cultura de elite e das artes superiores e focarmos apenas o mundo das pessoas comuns, encontraremos legados imperiais na maioria das culturas modernas. Hoje, a maioria de nós fala, pensa e sonha em línguas imperiais, que foram impostas a nossos ancestrais pela espada. A maior parte dos habitantes do leste asiático fala e sonha na língua do Império Han. Independentemente de suas origens, quase todos os habitantes dos 2 continentes americanos, da península de Barrow, no Alasca, ao Estreito de Magalhães, se comunicam em uma das 4 línguas imperiais: espanhol, português, francês ou inglês. Os egípcios da atualidade falam árabe, concebem a si mesmos como árabes e se identificam totalmente com o Império Árabe, que conquistou o Egito no século VII e reprimiu com punho de ferro as repetidas revoltas que irromperam contra seu domínio. Cerca de 10 milhões de Zulus na África do Sul remetem à era de glória do século XIX, embora a maior parte deles descenda de tribos que lutaram contra o Império Zulu e tenha sido incorporada a ele por meio de campanhas militares sangrentas. É para o seu próprio bem. O primeiro império sobre o qual temos informações definitivas foi o Império Acádio de Sargão, o Grande, aproximadamente 2250 a.C. Sargão começou sua carreira como rei de Kish, uma pequena cidade-estado na Mesopotâmia. Em poucas décadas, ele conseguiu conquistar não só todas as outras cidades-estado mesopotâmicas, como também grandes territórios fora do centro da Mesopotâmia. Sargão se gabava de ter conquistado o mundo inteiro. Na realidade, seu domínio ia do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo e incluía grande parte do território que hoje corresponde ao Iraque e à Síria, além de algumas partes do Irã e da Turquia. O Império Acádio não durou muito depois da morte de seu fundador, mas Sargão deixou para trás um trono disputado com frequência.
Durante os 17 séculos seguintes, reis assírios, babilônios e hititas adotaram Sargão como modelo, ostentando que eles também haviam conquistado o mundo inteiro. Depois, por volta de 550 a.C., Ciro o Grande, rei da Pérsia, viria se vangloriar de algo ainda mais impressionante. Os reis da Assíria sempre continuaram sendo os reis da Assíria. Mesmo quando afirmavam governar o mundo inteiro, era óbvio que o faziam para enaltecer a Assíria e não sentiam remorso algum por isso. Ciro, por outro lado, não só afirmava governar o mundo inteiro, como também alegava fazer isso em nome de todos os povos. Estamos conquistando vocês pelo seu próprio bem. Diziam os persas. Ciro queria que os povos conquistados o amassem e se considerassem afortunados por serem vassalos da Pérsia. O exemplo mais famoso das tentativas inovadoras de Ciro de conquistar a aprovação de uma nação dominada por seu império foi a ordem de que os judeus exilados na Babilônia tivessem permissão para retornar à sua terra natal e reconstruir seu templo. Ele, inclusive, lhes ofereceu auxílio financeiro. Ciro não se via como um rei persa que governava os judeus. Ele era também o rei dos judeus e, portanto, responsável por seu bem-estar. A presunção de governar o mundo inteiro para o bem de todos os seus habitantes era impressionante. A evolução fez o Homo sapiens, assim como outros mamíferos sociais, uma criatura xenofóbica. Os sapiens dividem a humanidade instintivamente em duas partes, nós e eles. Nós somos pessoas como você e eu, que partilhamos a mesma língua, a mesma religião e os mesmos costumes. Nós somos todos responsáveis uns pelos outros, mas não por eles. Nós somos sempre distintos deles e não devemos nada a eles. Nós não queremos ver nenhum deles em nosso território e não nos importamos nem um pouco com o que acontece no território deles. Eles mal são humanos. Na língua dos Dinkas, do Sudão, Dinka significa simplesmente pessoas. Pessoas que não são Dinkas não são pessoas. Os piores inimigos dos Dinkas são os Nuers. O que a palavra Nuer significa na língua Nuer? Significa pessoas legítimas. A milhares de quilômetros do deserto do Sudão, nas terras geladas do Alasca e no nordeste da Sibéria, vivem os Yupikis. O que Yupik significa na língua deles? Significa pessoas reais. 3. Nota. Em contraste com essa exclusividade étnica, a ideologia imperial de Ciro em diante tendia a ser inclusiva e universal. Embora frequentemente tenha enfatizado diferenças raciais e culturais entre dominadores e dominados, ainda assim reconhecer a unidade fundamental do mundo inteiro, a existência de um único conjunto de princípios governando todos os lugares e épocas, e as responsabilidades mútuas de todos os seres humanos. A humanidade é vista como uma grande família. Os privilégios dos pais andam de mãos dadas com a responsabilidade pelo bem-estar dos filhos. Essa nova visão imperial passou de Ciro e dos persas para Alexandre Magno e dele para reis helenísticos, imperadores romanos, califas muçulmanos, dinastas indianos e, mais tarde, até mesmo primeiros ministros soviéticos e presidentes norte-americanos. Essa visão imperial benevolente justificou a existência de impérios e refutou não só as tentativas de revolta dos povos dominados, como também as tentativas dos povos independentes de resistir à expansão imperial. Visões imperiais similares se desenvolveram independentemente do modelo persa em outras partes do mundo, em particular na América Central, na região andina e na China. Segundo uma tradicional teoria política chinesa, o céu, Tian, é a fonte de toda a autoridade legítima na Terra. O céu escolhe a pessoa, ou família, mais merecedora e lhe concede o mandato do céu. Essa pessoa, ou família, então, governa tudo sob o céu, Tianxia, em benefício de todos os seus habitantes.
Assim, uma autoridade legítima é, por definição, universal. Se um governante não tem o mandato do céu, então lhe falta legitimidade para governar até mesmo uma única cidade. Se um governante tem o mandato, ele é obrigado a disseminar justiça e harmonia pelo mundo todo. O mandato do céu não podia ser concedido a vários candidatos ao mesmo tempo, e, por conseguinte, não se podia legitimar a existência de mais de um Estado independente. O primeiro imperador da China unificada, Qin Shi Huang, se vangloriava de que em todas as 6 direções do universo, tudo pertence ao imperador. Reticências. Onde quer que exista uma pegada humana, há alguém que se tornou súdito do imperador. Reticências. Sua bondade chega até mesmo aos bois e cavalos. Não há ninguém que não se beneficie dela. Todos os homens estão em segurança sob o teto dele. 4. Nota. Daí em diante, no pensamento político chinês, assim como na memória histórica chinesa, os períodos imperiais foram vistos como eras de ouro da ordem e da justiça, em contradição com a visão do mundo ocidental moderno de que o mundo justo é composto por estados-nação distintos. Na China, os períodos de fragmentação política eram vistos como eras obscuras de caos e injustiça. Essa percepção teve implicações de longo alcance para a história chinesa. Sempre que um império ruía, a teoria política dominante estimulava os detentores do poder a não se contentarem com míseros principados independentes, mas tentar a reunificação. Mais cedo ou mais tarde, essas tentativas sempre acabavam dando certo. Mapa 4. O Império Acádio e o Império Persa. Quando eles se tornam nós. Os impérios desempenharam um papel decisivo em amalgamar muitas pequenas culturas em um número menor de culturas maiores. Ideias, pessoas, mercadorias e tecnologia se disseminam mais facilmente dentro das fronteiras de um império do que em uma região politicamente fragmentada. Com frequência, eram os próprios impérios que disseminavam deliberadamente ideias, instituições, costumes e normas. Uma razão era tornar a vida mais fácil para eles mesmos. É difícil governar um império em que cada pequeno distrito tem seu próprio conjunto de leis, sua própria forma de escrever, sua própria língua e seu próprio dinheiro. A padronização era uma vantagem para os imperadores. Uma segunda razão, igualmente importante, pela qual os impérios disseminavam ativamente uma cultura comum, era obter legitimidade. Pelo menos desde a época de Ciro e de Qin Shi Huangdi, os impérios justificaram suas ações, fosse a construção de estradas ou o derramamento de sangue, como necessárias para disseminar uma cultura superior da qual os conquistados se beneficiariam ainda mais que os conquistadores. Os benefícios às vezes eram notáveis: aplicação de leis, planejamento urbano, padronização de pesos e medidas e outras vezes questionáveis: impostos, serviço militar obrigatório, culto ao imperador. Mas a maior parte das elites imperiais acreditava firmemente que estava trabalhando para o bem-estar geral dos habitantes do império. A classe dominante chinesa tratava os vizinhos de seu país e seus súditos estrangeiros como bárbaros miseráveis a quem o império deveria levar os benefícios da cultura. O mandato do céu foi concedido ao imperador não para explorar o mundo, mas para educar a humanidade. Os romanos também justificaram seu domínio argumentando que estavam concedendo paz, justiça e refinamento aos bárbaros. Os alemães selvagens e os gauleses pintados viviam na imundície e na ignorância até que os romanos os adestraram com a lei, os lavaram em casas de banho públicas e os aprimoraram com a filosofia. O Império Maurya, no século III a.C., adotou como missão a disseminação dos ensinamentos de Buda a um mundo ignorante.
Os califas muçulmanos receberam uma ordem divina para difundir a revelação do profeta de forma pacífica, se possível, mas com uso da espada, se necessário. Os impérios espanhol e português proclamaram que não eram riquezas o que procuravam nas Índias e na América, e sim adeptos para a fé verdadeira. O sol nunca se punha na missão britânica de difundir as mensagens do liberalismo e do livre comércio. Os soviéticos se sentiram obrigados a facilitar a inexorável marcha histórica do capitalismo rumo à utópica ditadura do proletariado. Hoje, muitos norte-americanos sustentam que seu governo tem o dever moral de levar aos países do terceiro mundo os benefícios da democracia e dos direitos humanos, mesmo que estes sejam entregues por mísseis de cruzeiro e F-16. As ideias culturais disseminadas pelo Império raramente eram uma criação exclusiva da elite dominante. Uma vez que a visão imperial tende a ser, por natureza, universal e inclusiva, foi relativamente fácil para as elites imperiais adotar ideias, normas e tradições onde quer que as encontrassem, em vez de se ater com fanatismo a uma única tradição conservadora. Embora alguns imperadores procurassem purificar suas culturas e retornar ao que consideravam suas raízes, a maior parte dos impérios gerou civilizações híbridas que absorveram muito dos povos dominados. A cultura imperial de Roma era grega quase tanto quanto romana. A cultura imperial abássida era parte persa, parte grega e parte árabe. A cultura imperial mongol era uma imitação da chinesa. No Império dos Estados Unidos, um presidente norte-americano com sangue queniano pode comer pizza italiana enquanto assiste a seu filme preferido, Lawrence da Arábia, um épico britânico sobre a rebelião árabe contra os turcos. Não que esse caldeirão cultural tenha tornado o processo de assimilação mais fácil para os conquistados. A civilização imperial pode muito bem ter absorvido inúmeras contribuições de diversos povos conquistados, mas o resultado híbrido ainda era estranho à grande maioria. O processo de assimilação era, com frequência, doloroso e traumático. Não é fácil abrir mão da tradição local e familiar, assim como é difícil e estressante entender e adotar uma nova cultura. Pior ainda, mesmo quando os povos dominados adotavam a cultura imperial com sucesso, podia levar décadas, se não séculos, até que a elite os aceitasse como parte de nós. As gerações que viviam entre a conquista e a aceitação eram deixadas ao relento. Já haviam perdido sua querida cultura local, mas não tinham permissão para participar em condição de igualdade no mundo imperial. Pelo contrário, a cultura adotada continuava a vê-las como bárbaros. Imagine um ibérico de boa ascendência vivendo um século antes da queda da Numância. Ele fala seu dialeto celta nativo com seus pais, mas aprendeu um latim impecável com um sotaque muito leve, porque é necessário para conduzir seus negócios e lidar com as autoridades. Alimenta a predileção de sua esposa por bugigangas enfeitadas, mas fica um pouco constrangido porque ela, como outras mulheres locais, guarda esse resquício do gosto celta. Ele preferiria que ela adotasse a simplicidade das joias usadas pela esposa do governante romano. Ele mesmo usa túnicas romanas e, graças ao sucesso como comerciante de gado, devido em grande parte à sua experiência com o complicado direito romano, conseguiu construir um casarão em estilo romano. Contudo, mesmo sendo capaz de recitar o livro terceiro das Geórgicas, de Virgílio, de memória, os romanos ainda o tratam como um semi-bárbaro. Ele percebe, com frustração, que nunca receberá uma nomeação para o governo ou terá acesso aos melhores assentos no anfiteatro.
No fim do século XIX, muitos indianos bem instruídos aprenderam a mesma lição com os mestres britânicos. Uma história famosa é a de um indiano ambicioso que dominou as complexidades da língua inglesa, fez aulas de dança ocidental e até se acostumou a comer com garfo e faca. Equipado com seus novos modos, viajou à Inglaterra, estudou direito na University College de London e se tornou advogado. Mesmo assim, esse jovem homem das leis, aprumado em seu terno e gravata, foi jogado para fora de um trem na colônia britânica da África do Sul, por insistir em viajar na primeira classe em vez de se acomodar na terceira, onde homens de cor, como ele, deviam viajar. Seu nome era Mohandas Karamchand Gandhi. Em alguns casos, o processo de aculturação e assimilação acabou rompendo as barreiras entre os recém-chegados e a antiga elite. Os conquistados já não viam o império como um sistema estrangeiro de ocupação e os conquistadores passaram a enxergar seus conquistados como iguais. Dominantes e dominados passaram a ver eles como nós. Todos os súditos de Roma, depois de séculos de dominação imperial, acabaram recebendo a cidadania romana. Não romanos ascenderam e passaram a ocupar os cargos mais altos entre os oficiais das legiões romanas e foram nomeados ao Senado. Em 48, o imperador Cláudio admitiu no Senado vários gauleses notáveis, cujos costumes, cultura e laços de matrimônio se misturaram com os nossos, conforme observou em um discurso. Senadores arrogantes protestaram contra a inclusão desses ex-inimigos no cerne do sistema político romano. Cláudio os recordou de uma verdade inconveniente. A maioria das famílias senatoriais descendia de tribos italianas que um dia lutaram contra Roma e mais tarde obtiveram cidadania romana. Na verdade, conforme recordou o imperador, sua própria família era de ascendência sabina. 5. Nota. Durante o século II, Roma foi governada por uma linhagem de imperadores nascidos na Península Ibérica, em cujas veias provavelmente corriam pelo menos algumas gotas de sangue ibérico. Os reinados de Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio geralmente são considerados a era de ouro do Império. Depois disso, todas as barreiras étnicas foram derrubadas. O imperador Lúcio VII Severo, 193 a 211, descendia de uma família púnica da Líbia. Heliogábalo, 218-222, era sírio. O imperador Filipe, 244-249, era conhecido informalmente como Filipe, o árabe. Os novos cidadãos do Império adotaram a cultura imperial romana com tanto entusiasmo que durante séculos e até milênios depois que o Império ruiu, continuaram a falar a língua do Império, a acreditar no Deus cristão que o Império havia adotado de uma de suas províncias levantinas e viver segundo as leis do Império. Um processo similar ocorreu no Império Árabe. Quando foi estabelecido em meados do século VII, era baseado em uma nítida divisão entre a elite dominante árabe muçulmana e os subjugados egípcios, sírios, iranianos e berberes, que não eram nem árabes nem muçulmanos. Muitos dos súditos do Império adotaram gradualmente a fé muçulmana, a língua árabe e uma cultura imperial híbrida. A antiga elite árabe via esses arrivistas com profunda hostilidade, temendo perder seu status e identidade singulares. Os convertidos frustrados clamavam por uma parte equivalente no Império e no mundo islâmico. Com o tempo conseguiram. Egípcios, sírios e mesopotâmios começaram a ser cada vez mais vistos como árabes. Os árabes, por sua vez, fossem os árabes autênticos da Arábia ou os recém-cunhados do Egito e da Síria, passaram a ser cada vez mais dominados por muçulmanos não árabes, em particular iranianos, turcos e berberes. O grande sucesso do projeto imperial árabe foi que a cultura imperial que criou foi adotada entusiasticamente por inúmeros povos não árabes, que continuaram a preservá-la, desenvolvê-la e disseminá-la.
mesmo depois que o império original ruiu e os árabes, como grupo étnico, perderam seu domínio. Na China, o sucesso do projeto imperial foi ainda mais absoluto. Por mais de 2000 anos, uma série de grupos étnicos e culturais, primeiramente considerados bárbaros, foram integrados com sucesso à cultura imperial chinesa e se tornaram chineses Han, assim denominados devido ao Império Han, que governou a China de 206 a.C. a 220. A maior conquista do Império Chinês é continuar firme e forte, apesar de ser difícil enxergá-lo como império, exceto em áreas remotas como Tibete e Xinjiang. Mais de 90% da população da China se considera Han e é reconhecida como tal. Podemos entender o processo de descolonização das últimas décadas de forma similar. Durante a Era Moderna, os europeus conquistaram grande parte do globo com o pretexto de disseminar uma cultura ocidental superior. Foram tão bem-sucedidos que, pouco a pouco, bilhões de pessoas começaram a adotar partes significativas dessa cultura. Indianos, africanos, árabes, chineses e maoris aprenderam francês, inglês e espanhol. Começaram a acreditar em direitos humanos e no princípio da autodeterminação e adotaram ideologias ocidentais como liberalismo, capitalismo, comunismo, feminismo e nacionalismo. Durante o século XX, grupos locais que haviam adotado valores ocidentais reivindicaram igualdade em relação a seus conquistadores europeus, em nome desses mesmos valores. Muitas lutas anticolonialistas foram travadas sob as bandeiras da autodeterminação, do socialismo e dos direitos humanos, todas legados ocidentais. Assim como os egípcios, os iranianos e os turcos adotaram e adaptaram a cultura imperial que herdaram dos conquistadores árabes originais, também os indianos, africanos e chineses da atualidade aceitaram grande parte da cultura imperial de seus antigos soberanos ocidentais, ao mesmo tempo que procuraram moldá-la de acordo com suas necessidades e tradições. O ciclo imperial. Etapa. Um pequeno grupo estabelece um grande império. Em Roma, os romanos estabelecem o Império Romano. Islã, os árabes estabelecem o Califado Árabe. Imperialismo europeu. Os europeus estabelecem os impérios europeus. Etapa. Uma cultura imperial é forjada. Em Roma, cultura greco-romana. Islã, cultura árabe-muçulmana. Imperialismo europeu, cultura ocidental. Etapa. A cultura imperial é adotada pelos povos dominados. Roma, os povos dominados adotam o latim, o direito romano, as ideias políticas romanas, etc. Islã, os povos dominados adotam a língua árabe, o islamismo, etc. Imperialismo europeu. Os povos dominados adotam o inglês, o francês, o socialismo, o nacionalismo, os direitos humanos, etc. Etapa. Os povos dominados exigem status de igualdade em nome dos valores imperiais em comum. Roma. Ilírios, gauleses e púnicos exigem status de igualdade com relação aos romanos em nome dos valores romanos em comum. Islã, egípcios, iranianos e berberes exigem status de igualdade com relação aos árabes em nome dos valores muçulmanos em comum. Imperialismo europeu. Indianos, chineses e africanos exigem status de igualdade com relação aos europeus em nome de valores ocidentais em comum, como nacionalismo, socialismo e direitos humanos. Etapa. Os fundadores do Império perdem a supremacia. Roma. Os romanos deixam de existir como um grupo étnico único. O controle do Império passa para uma nova elite multiétnica. Islã. Os árabes perdem o controle do mundo muçulmano em prol de uma elite muçulmana multiétnica. Imperialismo europeu. Os europeus perdem o controle do mundo global em prol de uma elite multiétnica amplamente comprometida com valores e modos de pensar ocidentais.
Etapa: a cultura imperial continua a florescer e a se desenvolver. Roma: os ilírios, gauleses e púnicos continuam a desenvolver a cultura romana adotada. Islã: os egípcios, iranianos e berberes continuam a desenvolver a cultura muçulmana adotada. Imperialismo europeu: os europeus... Imperialismo europeu: os indianos, chineses e africanos continuam a desenvolver a cultura ocidental adotada. Mocinhos e bandidos na história. É tentador dividir a história entre mocinhos e bandidos, colocando todos os impérios do lado dos bandidos. Afinal, quase todos esses impérios foram edificados sobre sangue e mantiveram seu poder por meio de opressão e guerra. Mas grande parte das culturas de hoje se baseia em legados imperiais. Se os impérios são, por definição, ruins, o que isso diz sobre nós? Existem escolas de pensamento e movimentos políticos que procuram expurgar a cultura humana do imperialismo, deixando o que afirmam ser uma civilização pura e autêntica, não contaminada pelo pecado. Essas ideologias são, na melhor das hipóteses, ingênuas. Na pior, servem como uma camuflagem hipócrita para o nacionalismo bruto e para a intolerância. Talvez seja possível argumentar que algumas das inúmeras culturas que surgiram no início da história registrada fossem puras, intocadas pelo pecado e não adulteradas por outras sociedades. Mas nenhuma cultura, desde aquele início, pôde fazer essa afirmação, pelo menos nenhuma cultura que ainda existe sobre a face da Terra. Todas as culturas humanas são, em parte, legado de impérios e civilizações imperiais, e nenhuma cirurgia acadêmica ou política pode remover esse legado sem matar o paciente. Pense, por exemplo, na relação de amor e ódio entre a República Independente da Índia atual e a Índia Britânica. A conquista e ocupação da Índia pelos britânicos custou a vida de milhões de indianos e foi responsável pela humilhação e exploração contínua de outras centenas de milhões. Ainda assim, muitos indianos adotaram com entusiasmo dos convertidos ideias ocidentais, como autodeterminação e direitos humanos, e ficaram consternados quando os britânicos se recusaram a colocar em prática seus próprios valores declarados e conceder aos indianos nativos direitos iguais como súditos britânicos ou independência. No entanto, o Estado indiano moderno é filho do Império Britânico. Os britânicos mataram, feriram e perseguiram os habitantes do subcontinente, mas também uniram um mosaico desconcertante de reinos, principados e tribos em guerra, criando uma consciência nacional partilhada e um país que funcionava mais ou menos como uma unidade política. Eles assentaram as bases do sistema jurídico indiano, criaram sua estrutura administrativa e construíram a rede de ferrovias que foi fundamental para a integração econômica. A Índia independente adotou a democracia ocidental em sua encarnação britânica como forma de governo. O inglês ainda é a língua franca do subcontinente, uma língua neutra que falantes nativos de Hindi, Tâmil e Malayala podem usar para se comunicar. Os indianos são apaixonados por cricket e chá, e tanto o jogo quanto a bebida são legados britânicos. O cultivo comercial de chá não existia na Índia até meados do século XIX, quando foi introduzido pela Companhia Britânica das Índias Orientais. Foram os snobs saíbes britânicos que disseminaram o costume de tomar chá por todo o subcontinente. Quantos indianos, hoje em dia, gostariam que houvesse uma votação para destituí-los da democracia, da língua inglesa, da rede de ferrovias, do sistema jurídico, do cricket e do chá, utilizando o argumento de serem legados imperiais? Mesmo que isso acontecesse, o próprio fato de fazerem uma votação para decidir a questão não demonstraria sua dívida para com os ex-soberanos? 18. A estação de trem Chhatrapati Shivaji, em Mumbai,
Originalmente chamava-se Estação Victoria, em Bolbain. Os britânicos a construíram em estilo neogótico popular na Grã-Bretanha no fim do século XIX. Um governo nacionalista hindu mudou tanto o nome da estação quanto o da cidade, mas não demonstrou nenhum desejo de demolir uma construção tão magnífica, mesmo tendo sido construída por opressores estrangeiros. Mesmo se fôssemos condenar completamente o legado de um império brutal na esperança de reconstruir e salvaguardar as culturas autênticas que o precederam, com toda a probabilidade o que estaríamos defendendo não seria nada além do legado de um império mais antigo e não menos brutal. Aqueles que se ressentem da mutilação da cultura indiana pela Índia britânica santificam inadvertidamente os legados do Império Mogol e do Sultanato de Delhi, e quem quer que tente resgatar a cultura indiana autêntica das influências estrangeiras desses impérios muçulmanos está santificando os legados do Império Gupta, do Império Kushana e do Império Maurya. Se um nacionalista extremo hindu fosse destruir todas as construções deixadas pelos conquistadores britânicos, como a principal estação de trem de Mumbai, o que faria com as estruturas deixadas pelos conquistadores muçulmanos, como o Taj Mahal? Ninguém sabe ao certo como resolver a questão espinhosa da herança cultural. Qualquer que seja o caminho escolhido, o primeiro passo é reconhecer a complexidade do dilema e aceitar que a divisão simplista entre mocinhos e bandidos não leva a lugar nenhum. A menos, é claro, que estejamos dispostos a admitir que costumamos seguir o exemplo dos bandidos. 19. O Taj Mahal, exemplo de cultura indiana autêntica, ou criação estrangeira do imperialismo muçulmano? O novo império global. Desde mais ou menos 200 a.C., a maioria dos humanos viveu em impérios. Parece provável que no futuro também a maioria dos humanos viva em um. Mas, dessa vez, o império será verdadeiramente global. A visão imperial de um único domínio sobre o mundo inteiro pode ser iminente. À medida que avançamos no século XXI, o nacionalismo perde terreno rapidamente. Cada vez mais pessoas acreditam que toda a humanidade é fonte legítima de autoridade política e não composta por membros de nações específicas, e que a garantia dos direitos humanos e a proteção dos interesses de toda a espécie humana devem nortear a política. Sendo assim, ter cerca de 200 estados independentes é um obstáculo, não uma ajuda, já que suecos, indonésios e nigerianos merecem ter os mesmos direitos humanos. Não seria mais simples que um único governo global os protegesse? O aparecimento de problemas essencialmente globais, como o derretimento das calotas polares, acaba com qualquer legitimidade que reste aos Estados-nação independentes. Nenhum Estado soberano será capaz de superar sozinho o aquecimento global. O mandato do céu chinês foi concedido pelo céu para resolver os problemas da humanidade. O mandato do céu moderno será concedido pela humanidade para resolver o problema do céu, como o buraco na camada de ozônio e o acúmulo de gases do efeito estufa. A cor do Império Global pode muito bem ser o verde. Em pleno 2015, o mundo ainda é politicamente fragmentado, mas os estados estão perdendo sua independência rapidamente. Nenhum deles é realmente capaz de executar políticas econômicas independentes, declarar e travar guerras quando quiser, ou mesmo conduzir as próprias questões internas como julgar conveniente. Os estados estão cada vez mais abertos às maquinações dos mercados globais, à interferência de ONGs e empresas globais e à supervisão do público global e do sistema jurídico internacional. Os estados são obrigados a se adequar aos padrões globais de comportamento financeiro, política ambiental e justiça. Correntes imensamente poderosas de capital, trabalho e informação giram e moldam o mundo com uma crescente desconsideração pelas fronteiras e opiniões dos Estados. O Império Global
que está sendo forjado diante de nossos olhos, não é governado por nenhum Estado ou grupo étnico em particular. De maneira similar ao Império Romano tardio, é governado por uma elite multiétnica e se mantém unido por cultura e interesses em comum. Em todo o mundo, cada vez mais empresários, engenheiros, especialistas, acadêmicos, advogados e gerentes são chamados para fazer parte do império. Eles devem ponderar se responderão ao chamado imperial ou se permanecerão fiéis ao seu Estado e a seu povo. É cada vez maior o número daqueles que escolhem o império.